Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais uma videoaula com o sétimo ano. Vamos lá falar sobre ginástica? Vamos lá? Então, ginástica é toda a prática corporal que tem por finalidade exercitar o corpo de forma natural e integral. Então, desde quando surgiu lá na Grécia Antiga o termo ginástica, que era exercitar o corpo de forma nua, de forma limpa, eles utilizaram vários movimentos aos quais puderam fazer com que essa prática fosse disseminada. E isso ela foi sendo base para se estruturar vários outros esportes que hoje nós conhecemos. Então, elas desde do período em que elas principalmente tiveram um destaque grande, que foi no período dos primeiros Jogos Olímpicos, até os dias atuais, com várias opções e oportunidades de utilização. Então, essa ginástica ela tem sua estruturação de movimento sob dois âmbitos maiores, que são o âmbito da atividade física e o âmbito do exercício físico. Então, ela pode ser executada sob essas duas óticas e nós falaremos um pouco mais sobre isso, tá certo? Então, vocês sabem diferenciar a atividade física do exercício físico? Sabem? Então vamos falar primeiro sobre a atividade física. Então, a atividade física são todas as ações práticas, ações de movimentos corporais, aos quais há uma demanda energética do nosso corpo, ou seja, que há um gasto calórico utilizado. Então, em várias ações que nós fazemos no nosso dia a dia, como por exemplo arrumar a casa, lavar os pratos, trabalhos sejam trabalhos mais braçais ou trabalhos que necessitam de certa movimentação, brincadeiras e atividades recreativas, caminhadas, idas à escola ou a clubes, parques, exercícios, enfim, ou atividades como exercícios, enfim, são várias ações que podem ser entendidas como atividade física, pois elas demandam um gasto calórico, elas fazem a movimentação corporal e estão presentes no nosso dia a dia. Então, a ginástica ela tem essa característica dos movimentos corporais e pode ser entendida com atividade física também. Mas e os exercícios físicos? O que é que diferencia isso? Então, já o exercício físico, eles são práticas corporais intencionais, ou seja, que nosso corpo fará intencionalmente e utilizará certos mecanismos metabólicos a partir de ações estruturadas para fazer o exercício. Então, diferentemente da atividade física, o exercício demanda alguns pilares importantes para que se garanta que esse exercício aconteceu. Então, todo exercício físico ele é uma atividade física. Então, como ele tem práticas corporais, utiliza o movimento e também demanda um gasto calórico, ele é uma atividade física. Mas o contrário não acontece. Então, toda atividade física não é um exercício físico, certo? Então, nós podemos visualizar esse exercício físico nas academias de ginástica, nos clubes, nos estúdios de movimento, seja fazendo esses exercícios em casa, seja fazendo em ambientes abertos, exercício de calistenia, seja com esses resistidos, ou seja até mesmo nas próprias ginásticas competitivas, as quais vão utilizar vários movimentos, capacidades físicas e habilidades gímicas para essa estruturação. Mas como diferenciar essa atividade física do exercício físico? Como é que a gente vai diferenciar? A gente sabe que a atividade física tem uma característica e que o exercício tem os pilares. Lembra que eu falei dos pilares? Então, basicamente, são esses pilares que irão diferenciar. Então, os pilares do exercício físico são a periodização, ou período, a duração e a intensidade. A periodização é quando esse exercício acontece, quais são os dias, quais são as semanas que acontece esse exercício. A duração é o tempo que você demanda para fazer essas atividades. E a intensidade é como você vai fazer. Se você vai fazer com mais vigor, com mais lentidão, você vai fazer
com mais ações repetitivas, com menos ações repetitivas, e assim esse exercício vai sendo estruturado a partir desses pilares e se diferenciando da atividade física que não demanda dessa forma. Ou seja, se eu vou lavar os pratos, eu posso lavar os pratos hoje, posso não lavar amanhã, posso não lavar nunca mais. Ou posso lavar os pratos em 1 hora, ou posso lavar os pratos em 10 minutos e não vou ter nenhuma intencionalidade de fazer um movimento em relação a isso, nem tampouco a velocidade ou a quantidade de pratos que eu vou fazer. Então eu vou falar assim, hoje eu vou lavar 30 pratos, amanhã eu vou lavar mais 30, 35 pratos com a velocidade de 3 giros com a mão por segundo. Então basicamente eu não faço isso. Ou vocês não fazem isso porque são atividades físicas que não necessitam dessas demandas. Já no exercício acontece diferente. Vamos exemplificar melhor? Vamos ver um exemplo? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma atividade de lutas. Por exemplo, vamos fazer uma atividade de boxe. Esse boxe está periodizado em 2 dias da semana, nas terças e quintas. Então, toda terça e quinta a pessoa vai lutar esse boxe. E em quanto tempo vai ser essa luta? Então, vai ter 1 hora de luta na terça e na quinta, 1 hora de treinamento do boxe. A partir desse treinamento, qual a intensidade que eu vou fazer? Então, eu posso visualizar a intensidade pela quantidade de golpes, como está descrito na imagem. Então, naquele treino, o atleta aplicou 1.500 golpes em 1 hora, por exemplo. Pode ser visualizado em relação à intensidade e à velocidade dos golpes. Pode ser visualizado em relação à força que vai ser demandada para superar determinadas posições, ou melhor, determinadas ações de impactar o golpe, seja no saco de pancada ou até no adversário mesmo. Enfim, essa intensidade ela vai ser moldada de acordo com o que você necessita. Então hoje eu dei 1.500 golpes. No próximo treino eu quero avançar e vou fazer 1.600 golpes em 1 hora. No outro 1.800 golpes. E assim vai modificando. Depois eu faço um treino regenerativo. Diminuo a quantidade de golpes. Ou até mesmo modifico a questão das velocidades. Faço uma velocidade mais lenta para não ter tanta intensidade e não acelerar tanta frequência cardíaca, que é outro parâmetro, ou melhor, que é um parâmetro importante para visualizar a intensidade. Então, como nós vimos, se existe periodização, intensidade e duração por intenção do praticante, se caracteriza como um exercício físico e todas essas ações que podem ser modificadas. Então, poderia modificar a quantidade de dias, poderia modificar a duração desse exercício ou também a forma que está sendo mensurada a intensidade. E como é que nós podemos visualizar esses exercícios da ginástica no dia a dia? Então, por exemplo, as barras fixas ou assimétricas na ginástica artística, elas podem ser visualizadas, por exemplo, no exercício de barra fixa no exercício da calistenia. Não é a mesma forma, não é a mesma utilização, pois existem capacidades físicas diferentes sendo recrutadas, mas faz uma menção da utilização desse movimento, de utilizar os braços com a barra. Na ginástica de trampolim, por exemplo, também os atletas fazem diversos saltos com cambalhotas, com piruetas, e essas ações podem ser feitas de forma diferente nas atividades lúdicas, como o próprio brincar numa cama elástica, num pequeno trampolim, fazendo movimentos que podem ser também de cambalhotas, mas sem nenhuma intencionalidade e nenhuma visualização de intensidade nos treinos. Ou também na ginástica artística também a questão dos saltos. Então existem na ginástica artística a prova que é feito no tablado. Então existem vários saltos executados, a prova do solo, em que existem os saltos para frente, para trás, duplicado com vários movimentos e que utilizam uma certa velocidade também. E as pessoas podem fazer esses saltos de formas separadas nos seus dia a dias, como saltos mortais para frente, para trás
e com alguns movimentos também da ginástica que podem ser executados fora desse ambiente. Certo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos vocês. Nós vimos como a ginástica está presente tanto na atividade física como no exercício físico e como esses movimentos podem ser executados tanto de forma parecida com as habilidades da ginástica competitiva, como em outros ambientes que a ginástica não competitiva, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula com o professor Roberto Barbosa. Valeu? Tchau, tchau.